Estudamos a religião em meio a críticas contundentes ao próprio conceito. Eu mesmo participei dessas críticas. O conceito de religião carrega marcas indeléveis de ambições imperiais, conflitos coloniais e uma ambiguidade persistente. Livre-se do termo, dizem alguns. Mas ele está aí. Estamos presos a ele. Para aqueles de nós interessados em um estudo acadêmico da religião, como transformar um termo incapacitante que carrega esse legado de ambiguidade, colonialismo e imperialismo em um vórtice capacitador para o pensamento, especialmente para pensar o humano nas humanidades e nas ciências sociais. Agora que sabemos que a religião é uma invenção moderna, uma construção ocidental, uma imposição colonial ou uma expansão imperial, como estudar a religião? Como rejeitar e ainda assim reter o qualificativo religioso em nosso estudo dos discursos humanos, das práticas, das experiências pessoais e das formações sociais? Como ir além dos estudos religiosos e permanecer dentro dos estudos religiosos? Religion Material Dynamics identifica aberturas para pesquisa e reflexão multidisciplinares no estudo da religião, olhando para além dos estudos religiosos, não em um sentido temporal, mas espacial, em busca de pontos de entrada, interseção e conexão no estudo acadêmico da religião. O livro se concentra em categorias, formações e circulações, destacando a contingência histórica das categorias básicas da religião, as forças coloniais e imperiais nas formações da religião e a mobilidade da materialidade nas circulações da religião. O livro participa da revolução que libertou a materialidade, a incorporação e os sentidos, os objetos e suas vidas sociais, a troca e as relações de poder, a mídia e a mediação, e todas as forças e flutuações na produção, circulação e consumo de coisas, como a substância da religião que exige a atenção do estudo da religião. Importantes panoramas programáticos e orientações para o estudo material da religião já foram fornecidos. Indicando um empreendimento notavelmente multidisciplinar e interdisciplinar, os autores dessas introduções ao estudo da religião material situam-se de diversas maneiras nos estudos religiosos na antropologia, na história, na sociologia e na história da arte, ao mesmo tempo em que cada um se aprofunda nos repertórios e nas interseções das disciplinas acadêmicas. Como seus perfis do campo demonstram, esse leque de investigação fundamentado e dinâmico cria aberturas nos estudos religiosos por meio do estudo da materialidade religiosa. O que mantém unido esse estudo da religião material, o que abre essa área de investigação a engajamentos multidisciplinares? Claramente, não há um único centro que sustente o estudo da religião material, mas uma orientação compartilhada é evidente no impulso de ir além de qualquer restrição do escopo da religião, a autoridade dos textos e a interioridade das crenças. Rejeitando essa construção protestante da religião, o estudo da religião material, no entanto, manteve o termo religião ao demonstrar como até mesmo a religião mais desmaterializada envolve sentidos materiais, práticas e trocas. Tomando uma pista de David Morgan, podemos relacionar essa orientação teórica de rejeitar e reter a lógica hegeliana da sublimação, Aufhebung, à destruição e preservação simultâneas, cancelar e manter, descartar e transpor, que resulta em uma nova síntese. No entanto, em vez de resultar em uma síntese, rejeitar e reter pode produzir um encadeamento de disparidade, um palimpsesto de ilegibilidade ou uma mistura de incongruência. No estudo da religião material, recursos teóricos são mobilizados para atravessar disparidade, ilegibilidade e incongruência rumo à surpresa. Rejeitando o próprio termo religião como invenção e construção como imposição e expansão, o estudo da religião material pode reter o termo para sinalizar um terreno no qual os seres humanos se engajam de maneiras significativas e poderosas com as restrições materiais e as animações da matéria. A interação entre sacralizar e dessacralizar, o trabalho de produzir espaço e tempo, e as inúmeras formas pelas quais a incongruência, o efeito material da colisão de incomensuráveis, pode ser transposta em momentos, talvez fugazes, de congruência. Estudar a religião, nesse sentido, direciona a atenção não para a religião, mas para as condições materiais de possibilidade de negociação do humano. Em busca de aberturas dentro e além dos estudos religiosos, proponho aqui que podemos encontrar cruzamentos multidisciplinares de fronteiras disciplinares no estudo de três coisas: categorias, formações e circulações. Categorias. Como categoria abrangente, religião é um termo relacional,
que emerge e se transforma à medida que é mobilizado em relação a termos como superstição e magia, heresia e infidelidade, e secularismo e irreligião, os quais, em diferentes momentos, funcionaram como oposições definidoras da religião. Não sendo apenas produto da investigação acadêmica, religião foi produzida em uma ampla diversidade de engajamentos humanos, incluindo a política, a legislação, o discurso público e a cultura popular, que tornaram o termo não apenas significativo, mas também poderoso no mundo. Nas últimas décadas, o pensamento sobre a categoria de religião afastou-se de qualquer distinção aristotélica entre substância inerente e acidentes, de qualquer noção kantiana de categorias a priori, ou mesmo da lógica wittgensteiniana das semelhanças de família, para se concentrar nas contingências históricas da produção e do uso da religião como categoria, demonstrando as produções relacionais do religioso e do secular, do sagrado e do profano nos Estados Unidos contemporâneos. Um livro recente de Nicholas Howe, Landscapes of the Secular Law, Religion and American Sacred Space, esclarece como o sistema jurídico norte-americano molda as paisagens dos Estados Unidos ao encenar crises de interpretação de profundo significado emocional, religioso e político. Ao se debruçar sobre estudos de casos detalhados de disputas legais envolvendo exibições cristãs, tradições de nativos americanos e preservação de áreas selvagens, Howe adentra os contornos mutáveis do sagrado na América, no ponto de interseção entre o religioso e o secular. Em disputas legais, categorias básicas são definidas, frequentemente com resultados surpreendentes. Por exemplo, no caso mais duradouro envolvendo igreja e Estado nos Estados Unidos, uma cruz exibida no Monte Soledad, em La Jolla, Califórnia, foi interpretada por opositores seculares como um símbolo religioso ofensivo e por defensores religiosos como um memorial de guerra secular. À medida que essas interpretações conflitantes percorrem os tribunais, a cruz torna-se simultaneamente mais sagrada e mais profana. Nessa disputa sobre o significado de um objeto material, categorias fundamentais para o estudo da religião são contestadas, enquanto o secular luta para definir o religioso e o religioso luta para definir o secular. A definição mínima de religião proposta por Ebert Tyler como crença em seres espirituais baseava-se em um dualismo fundamental que separava os domínios do espírito e da matéria. Ao imaginar uma materialidade animada, a religião era, essencialmente, um erro categorial, uma falha em distinguir espiritualismo de materialismo, distinção que só poderia ser feita por um materialista científico. Embora Tyler tenha recorrido a evidências africanas ao desenvolver sua teoria da religião, o crítico literário Harry Garuba identificou o realismo animista na poesia e nos romances africanos contemporâneos não como um erro categorial, mas como uma forma de negociar a comunidade por meio da recusa em admitir deuses e espíritos não localizados, não incorporados, não fisicalizados. Essa recuperação do realismo animista ressoa com pesquisas recentes sobre objetos dinâmicos, desde as vidas sociais das coisas, passando por agenciamentos, redes e emaranhamentos entre humanos e coisas, até a materialidade vibrante, todos atuando e interagindo na produção do sagrado. Ao deslocar-se da distinção entre espírito e matéria, Emile Durkheim considerou as categorias básicas de sagrado e profano como separadas e distintas, observando: na história do pensamento humano, não há outro exemplo de duas categorias de coisas tão profundamente diferenciadas ou tão radicalmente opostas entre si. No entanto, ao rastrear o sagrado na história das religiões, vemos que as categorias não são tão facilmente distinguíveis, pois qualquer coisa pode ser sacralizada por meio do trabalho de interpretação intensiva e ritualização formal, pela transformação de recursos escassos, especialmente objetos materiais, espaço e tempo, em excedente sagrado, e pela disputa em torno da propriedade legítima desse excedente sagrado. Na economia política do sagrado, as categorias de sagrado e profano não são separadas e distintas, porque estão mutuamente entrelaçadas nos campos sociais de significado e poder, nos quais o sagrado é produzido, trocado, circulado, possuído, operado e contestado. A economia política do sagrado é evidente nas categorias de espaço e tempo religiosos. Aqui são necessários recursos multidisciplinares para analisar as poéticas, políticas e economias do espaço sagrado e do tempo sagrado. No que diz respeito ao espaço, oposições estruturais, dentro e fora, acima e abaixo, são mobilizadas na produção de orientações espaciais de pureza e poder religiosos,
pureza religiosa por meio de rituais de exclusão e poder religioso por meio de rituais de subordinação, sujeição e extração de recursos humanos e materiais. Embora uma poética incorporada esteja envolvida nessas oposições estruturais, uma poética talvez derivada do eixo esquerda-direita do corpo humano, uma política de oposição também é parte integrante das produções do espaço sagrado. No que diz respeito ao tempo, poética e política também se fundem, com rituais sensoriais incorporados, marcando processos temporais e narrativas míticas autoritativas delineando origens temporais. Longamente considerados categorias básicas na história das religiões, espaço e tempo podem ser reabertos por meio de pesquisas nas interseções multidisciplinares da estética, da política e da economia. Embora o estudo da religião possa identificar coerência e coesão, as aberturas mais promissoras nos estudos religiosos podem ser encontradas na reflexão crítica sobre a incongruência. A atenção à incongruência foi pioneiramente desenvolvida por Jonathan Z. Smith ao repensar categorias básicas como mito e ritual. Ao confrontar a ordem com sua violação, especialmente na desordem de situações coloniais, o mito é uma forma de trabalhar com essa incongruência. Na disjunção entre conduta ideal e conduta real, o ritual ganha força onde a incongruência é percebida e pensada. A incongruência, nesses casos, aparece nas lacunas, mas também pode manifestar-se em misturas e fusões, em sincretismos e hibridizações, nos quais fatores díspares convergem sem síntese. Como categoria ao mesmo tempo instável e desestabilizadora, a incongruência desafia todas as categorias no estudo acadêmico da religião. Recursos multidisciplinares são necessários para estudar a religião em contexto. Quais são as relações entre religião e cultura, política e economia? Talvez essa seja a forma errada de formular a questão do contexto, porque relações pressupõem vínculos entre entidades discretas, religião, cultura, política e economia, que estão profundamente entrelaçadas. Talvez precisemos de um sentido mais amplo de contexto. Ampliar o escopo do contexto, porém, não necessariamente ajuda. Em sua definição de ambiente em A Dictionary of Ecology, Michael Allaby amplia o escopo do contexto a tal ponto que ele passa a incluir absolutamente tudo, o conjunto completo de condições externas, físicas e biológicas nas quais um organismo vive. O ambiente inclui considerações sociais, culturais e, para os humanos, econômicas e políticas, bem como aspectos mais usualmente compreendidos, como solo, clima e oferta de alimentos. Seguindo essa definição, se quiséssemos estudar a religião em seu ambiente, teríamos que estudar tudo. Embora pareça uma proposta razoável, estudar a religião em contexto nesses termos é, na verdade, uma tarefa impossível. Situar a religião na interseção de diferentes domínios, como cultura e economia, pode ser uma forma mais viável de estudá-la em contexto. No entanto, as pesquisas mais desafiadoras nesse sentido têm explorado os entrelaçamentos desses domínios aparentemente distintos, oferecendo-nos uma compreensão da economia da cultura e da cultura da economia. Na economia da cultura, como propôs Pierre Bourdieu, se abandonarmos a dicotomia entre o econômico e o não econômico, podemos ver as práticas culturais como práticas econômicas orientadas para a maximização de lucro material ou simbólico. Simultaneamente material e simbólica, a economia da cultura tem consequências para a análise da religião. A atenção à economia política da religião, prometia Bourdieu, ampliaria todo o potencial da análise materialista da religião, sem destruir o caráter propriamente simbólico do fenômeno. Na cultura da economia, encontramos a produção, circulação e consumo de signos mediados pela atividade econômica, mas que possuem ampla significação cultural. No que diz respeito à religião, a análise da cultura da economia tem gerado pesquisas sobre o capitalismo como religião, a religião do mercado e o dinheiro como um sistema de símbolos que gera disposições emocionais e motivações poderosas, desejo e agência, e reveste essas disposições humanas com uma aura de factualidade que as faz parecer, em última instância, reais. Como esses exemplos apenas sugerem explorar as interseções, implicações mútuas e inversões surpreendentes entre cultura e economia, não se trata apenas de contexto, trata-se das dinâmicas das formações religiosas. Um livro recente e inovador sobre a religião afro-americana de Sylvester A. Johnson, African American Religions
Hunter to 2000, Colonialism, Democracy and Freedom, ilustra o que quero dizer por formações religiosas. Este livro não é um levantamento convencional da religião afro-americana, que poderia traçar origens e desenvolvimentos religiosos, situando permanências, adaptações e inovações africanas em diferentes contextos históricos. Em vez disso, o livro é uma exploração das condições de possibilidade para pensar a religião afro-americana. Impérios transatlânticos, cercamentos coloniais e engajamentos políticos, como mostra Sylvester Johnson, são mais do que contextos históricos. São forças de formação religiosa. Como Johnson explica, as formações históricas específicas que constituíram a religião afro-americana foram derivadas por meio de redes transnacionais e ligações globais de comércio, política e trocas religiosas. Essas forças constitutivas possibilitaram o surgimento de subjetividades e mobilizações religiosas específicas, não apenas em contextos em transformação, mas nas pressões mutáveis, nas relações de poder, nas limitações e nas possibilidades do colonialismo e do império no mundo atlântico. Embora o colonialismo e o imperialismo apresentem histórias específicas e localizações particulares, algumas generalizações são possíveis. Por exemplo, na história da colonização britânica ocorreu uma transição significativa, quando um modo mercantil capitalista de colonialismo passou para um império mais expansivo. Analisando essa mudança em termos de relações de poder, Lisa Lowe observou que um poder anterior, negativo, de ocupação foi sobreposto por um novo poder positivo de administração. Enquanto o poder colonial empregava poderes negativos para apreender, escravizar, ocupar e destruir, observa ela, um novo modo de soberania imperial também ampliou o poder produtivo de administrar a vida, a saúde, o trabalho e a mobilidade dos corpos colonizados. Sob essas condições em transformação, diferentes formações religiosas emergiram, não apenas entre os colonizados, mas também entre os colonizadores, quer estivessem situados nas linhas de frente do contato, quer nas metrópoles do império. Essa implicação mútua de colonizadores e colonizados em corpos, subjetividades e cosmologias em transformação sob condições coloniais, como argumentou Tony Ballantine, indica os amplos entrelaçamentos do império. Forças coloniais e imperiais moldaram a religião dos afro-americanos. No entanto, como insiste Sylvester Johnson, o mesmo se aplica à religião dos americanos brancos. A atenção a essas formações religiosas permite estudar histórias múltiplas e entrelaçadas de significado e poder, não apenas em impérios modernos, mas também em impérios antigos. Cada vez mais, o estudo da religião tem se tornado o estudo de fluxos, o estudo da religião em movimento por meio das circulações de pessoas, objetos, tecnologia, dinheiro, imagens de possibilidade humana e ideais de solidariedade humana. As circulações transnacionais de pessoas, como observou Niloufer Göhle, afetaram as próprias categorias do religioso e do secular, porque as configurações entre o secular e o religioso são moldadas não apenas pelos estados-nação, mas também por dinâmicas transnacionais e fluxos migratórios globais. In Cross-Dwelling: A Theory of Religion, Thomas A. Tweed define religião como circulação e religiões como fluxos, como confluências de fluxos orgânico-culturais que intensificam a alegria e enfrentam o sofrimento ao recorrer a forças humanas e supra-humanas para construir lares e atravessar fronteiras. Embora essa definição se concentre no espaço religioso, um enfoque semelhante nos fluxos pode ser aplicado ao tempo religioso, atentando para ritmos temporais, do grego rhythmos, fluência, nas práticas e performances religiosas. Embora as circulações sejam talvez mais evidentes nos fluxos migratórios transnacionais ou globais de diáspora e dispersão, a religião também flui pela cultura popular, redes sociais, mobilizações políticas, transações econômicas e outras configurações. Uma ilustração brilhante das circulações religiosas aparece no recente livro de Thomas Alberts, Shamanism, Discourse, Modernity. Deixando de lado a construção de Mircea Eliade do xamanismo como técnicas do êxtase arcaicas e atemporais, Alberts trata o xamanismo como um fato social total, religioso, político e econômico, inserido em discursos modernos de subjetividade e alteridade. Contra representações do xamanismo como pré-moderno ou antimoderno, ele situa o xamanismo no centro de mediações cruciais da modernidade. Aqui, a chave é rastrear as circulações.
O discurso do xamanismo que carrega marcas de uma história particular de relações coloniais e imperiais na Sibéria, circulou amplamente por redes de ativismo de direitos humanos, ambientalismo e mercantilização neoliberal. O discurso do xamanismo, tornando-se central para o que Albert chama de indigenismo, é mobilizado em lutas políticas pelos direitos indígenas à terra, soberania e liberdade religiosa. Emergindo como um exemplo de sabedoria natural, o xamã é mobilizado em campanhas de conscientização ecológica e sustentabilidade ambiental. Em uma economia neoliberal, o xamanismo é comprado e vendido em um mercado global de turismo xamânico. Todas essas circulações mostram como o xamanismo se move não apenas por fluxos globais, mas também por circuitos políticos, sociais e econômicos específicos da modernidade. Essas circulações exigem novas formas de pensar a mudança e a difusão religiosas, bem como a mobilidade e a plasticidade da religião, para além dos quadros fornecidos pelas instituições religiosas. No que diz respeito à mudança religiosa, as pesquisas sobre tradição e inovação tendem a pressupor uma continuidade subjacente, uma tradição transmitida a partir do passado que pode ser mobilizada de novas maneiras. Essa suposição de continuidade, no entanto, não consegue captar as dinâmicas cinéticas nas quais a tradição não é aquilo que é transmitido, mas aquilo que é apropriado em negociações materiais contínuas sobre a produção, o excedente e a propriedade do sagrado. Aqui, a mobilidade religiosa significa mais do que simplesmente deslocar-se de um lugar a outro. Significa configurações constantemente mutáveis da religião em movimento. Contestando pesquisas que reconhecem a mudança religiosa apenas no âmbito de tradições religiosas contínuas, Walter H. Capps defendeu um estudo da religião que envolva o elemento móvel, inconstante, espontâneo, irregular, descontínuo, não forense, singular, explosivo, surpreendente. Nessa frase extraordinária, Capps lançou um desafio que ainda permanece aos estudiosos da religião para desenvolver recursos teóricos e métodos capazes de rastrear a mobilidade religiosa. Autores de estudos sobre religião e mídia aceitaram esse desafio ao reconfigurar a religião como mediação, possibilitando novas compreensões das imagens, gravações sonoras, filmes em vídeo, máquinas e outros meios como religião material em movimento. Estudos sobre religião e cultura popular, de modo mais amplo, também atribuíram novos significados à difusão religiosa, antecipados pela religião invisível de Thomas Luckmann, independente das instituições religiosas e difundida pelas sociedades modernas. Os estudos da religião na e como cultura popular exploraram a plasticidade da religião em uma variedade de formações culturais. Mais do que mera metáfora, as circulações vão desde a ativação corporal dos neurônios e a pulsação do sangue até as migrações transnacionais e as explorações globais, desde a intimidade do tato até a alteridade do encontro com mundos estranhos. As materialidades mediam essas circulações. No registro tátil da religião, acariciar e chocar, intimidades de ligar, queimar, mover e manipular colocam o sentido do tato, desprezado pelas autoridades antigas, no centro das circulações religiosas modernas. Emergindo das explorações oceânicas europeias e da colonização, o fetiche e a carga, desprezados pela racionalidade econômica, retornam no fetichismo moderno das mercadorias e no cargoísmo moderno das economias ocultas, que prometem riqueza abundante a partir de fontes misteriosas. Como essas breves alusões à tatilidade religiosa e às economias ocultas apenas sugerem, a religião é algo que, se for algo, move-se da intimidade incorporada à economia global por meio de circulações materiais. Material Dynamics. As dinâmicas materiais de categorias, formações e circulações revelam diferentes dimensões da formulação de Marx do intercâmbio espiritual dos seres humanos como um efluxo de sua condição material. As categorias revelam contingências históricas no pensamento sobre a religião, as formações revelam forças em ação no surgimento de configurações religiosas. E as circulações revelam a mobilidade da materialidade pulsando através da religião em movimento. Cada dimensão oferece aberturas para engajamentos multidisciplinares no estudo da religião. Elas também podem ser relacionadas entre si ao explorar as interseções entre categorias e formações, formações e circulações e categorias. As categorias básicas no estudo da religião podem ser vinculadas às condições materiais das formações coloniais e imperiais.
Nas linhas de frente do encontro colonial na África do Sul, missionários, viajantes e agentes coloniais em zonas de fronteira aberta negavam a existência de qualquer religião entre os povos indígenas. Após a contenção colonial ser assegurada, eles passaram a identificar sistemas religiosos que espelhavam os sistemas administrativos coloniais de controle da população. No desenvolvimento do imperialismo britânico durante o século XIX, de um império mercantil para um império administrativo, observa-se uma transição do interesse pelo fetiche como objeto de valor indeterminado dentro de um império impulsionado pelo capitalismo mercantil para o foco no totemismo, um termo que abrange religião, seleção sexual e coesão social dentro de um império administrativo em expansão e totalização. Essas interseções de discursos e forças conferem novo significado à antiga expressão formação de categorias no estudo da religião, ao situar formas de pensar a religião em formações históricas. Formation Circulations. A adoção de modelos coloniais, que é diferente de conversão, resultou em diversos tipos de formações, transformando-se em atividades humanas organizadas que se assemelhavam a igrejas, ou a seus equivalentes estruturais e funcionais, com instituições religiosas em todo o mundo que circularam e recircularam estruturas básicas das formações coloniais europeias. Por exemplo, organizações hindus do século XIX na Índia, como o Brahmo Samaj e a Missão Ramakrishna, foram estruturadas para funcionar como igrejas. A agência que animava tais estruturas, no entanto, era frequentemente distintamente anticolonial, movendo-se através das formações coloniais na luta contra o colonialismo, apropriando-se da Bíblia, por exemplo, mas com uma diferença, como no caso da exortação de Kwame Nkrumah: buscai primeiro o reino político e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, adaptando 633. Em muitos estados pós-coloniais, a ironia da libertação fez com que formações coloniais recirculassem como novas formas de restrição, frequentemente sustentadas por promessas de redenção, o que aprofundou ainda mais a opressão. Circulou por todo o mundo. Como sugerido por Niloufer Göhle, as circulações de imigrantes, talvez mais evidentes no movimento de imigrantes e refugiados muçulmanos para a Europa, alteraram as próprias categorias do religioso e do secular, tanto na teoria quanto na prática. Circulando globalmente, a política externa dos Estados Unidos, ao promover a liberdade religiosa, gerou novas incongruências na categorização da religião. Elizabeth Shackman Hurd distinguiu 3 tipos de religião: religião de especialistas, religião vivida e religião governada, que colidem no discurso e na prática das relações internacionais. As circulações transnacionais e globais, portanto, estão afetando não apenas a religião, mas também as categorias de religião e religiões, de diferença religiosa, pluralismo religioso e diversidade religiosa, para uma ampla gama de atores que adotaram essas categorias circulantes, instáveis e frequentemente incongruentes para pensar a religião. O que está além dos estudos religiosos? Este livro indica possibilidades de estudar a religião para além de restringir seu escopo a textos e crenças, avançando além de categorias estáveis para contingências históricas, além de contextos para formações materiais e além de instituições para circulações materiais. Como evidência do caráter multidisciplinar do estudo da religião, os autores dos livros recentes que destaquei em cada seção desta introdução estão posicionados de maneiras diversas, em um centro de estudos ambientais, em um departamento de estudos afro-americanos e em uma organização não governamental voltada para a diversidade e responsabilidade corporativa, mas todos estão envolvidos em mapear o futuro do estudo da religião. Em todas essas posições e possibilidades, o além já está dentro do estudo acadêmico da religião. O futuro já está presente no estudo material da religião. Ah. Concentra-se nos engajamentos materiais, como essenciais nos processos culturais e nas produções da religião, que é sempre construída, inventada, montada, encenada e performada, e ainda assim, sempre de inúmeras maneiras, consequente no mundo real e frequentemente experimentada como realmente real. Como resultado, somos confrontados com este desafio: como os seres humanos realmente fabricam o que é real. Como as coisas reais realmente fabricam os seres humanos. Nessa dialética material da fabricação, o ser do ser humano está em jogo.
Ao nos concentrarmos nas categorias, veremos como o humano é posicionado, em termos religiosos, entre o mais do que humano e o menos do que humano. Entre o super-humano, talvez contemplado com reverência, e os animais, vegetais e minerais subhumanos, que não são tratados com consideração humana, porque são tratados como objetos a serem explorados para algum propósito humano. Essas classificações, super-humano, humano e subhumano, são fluidas e contestadas. Encontraremos seres com polegares opositores, locomoção bípede e um lobo frontal do cérebro mais desenvolvido sendo tratados como menos do que humanos, sendo desumanizados sob categorias de raça, classe ou gênero, mas ao mesmo tempo em que também encontraremos poder sobre-humano e agência semelhante à humana em objetos materiais. Encontraremos muitos objetos, relíquias e ícones, pedras e penas, papiro e pergaminho, lanças e armas de fogo, flores e arroz, petróleo e plástico, Tupperware e geladeiras. O que são essas coisas? O estudo da religião material, segundo David Morgan, deve começar pelos poderes atribuídos aos objetos pelos devotos religiosos. Embora Morgan também reconheça a capacidade dos objetos de conferir poder às pessoas, seu ponto de partida é a atenção que os devotos religiosos dedicam aos objetos religiosos. Um ponto de partida alternativo, no entanto, pode ser os objetos situados na interseção de diferentes e frequentemente concorrentes comunidades de interpretação, prática e associação. Nesse sentido, os objetos religiosos são objetos de fronteira. A noção de objetos de fronteira pode recorrer ao trabalho de Susan Leigh Starr e James R. Griesemer sobre objetos que se encontram situados na interseção de diferentes comunidades interpretativas. O objeto de fronteira é flexível, na medida em que está sujeito a múltiplas interpretações, mas sua materialidade como objeto sustenta continuidade através desses múltiplos engajamentos. Embora Starr e Griesemer tenham pretendido mais do que flexibilidade interpretativa em sua análise de objetos de fronteira, a noção de objetos definidos por suas fronteiras e pelas múltiplas travessias dessas fronteiras é um ponto de entrada promissor para o papel dos objetos nas categorias, formações e circulações religiosas. Em sua formulação original, Starr e Griesemer definem objetos de fronteira como objetos que são suficientemente plásticos para se adaptar às necessidades e restrições locais das várias partes que os utilizam, e ainda assim suficientemente robustos para manter uma identidade comum através de diferentes contextos. Embora esses autores tenham desenvolvido uma análise de objetos de fronteira no campo científico, essa dialética entre adaptabilidade plástica e continuidade robusta capta o papel dos objetos nas formações religiosas. Concretos ou abstratos, tangíveis ou intangíveis, os objetos de fronteira têm significados diferentes em diferentes mundos sociais, mas sua estrutura é suficientemente comum a mais de um mundo para torná-los reconhecíveis. Um meio de tradução fornecendo recursos cruciais, segundo Starr e Griesemer, para desenvolver e manter coerência entre mundos sociais que se intersectam. No entanto, objetos de fronteira frequentemente podem gerar mais caos do que coerência, mais conflito do que coesão entre partes concorrentes envolvidas em disputas sobre a interpretação, o uso e a propriedade de um objeto. Ao focar na materialidade dos objetos, ampliamos o estudo da religião para além do escopo limitado de crenças, doutrinas e textos, mas também corremos o risco de reduzir o estudo da religião à metafísica. O que é real? O materialismo antigo poderia ficar satisfeito em considerar os objetos, enquanto objetos inanimados como reais, um materialismo que Samuel Johnson, 1904, teria demonstrado de forma célebre ao chutar uma pedra. No entanto, mesmo o novo materialismo, que vê agência nos objetos, às vezes reconhecendo vida nas pedras, pode parecer uma nova metafísica, talvez uma alternativa a uma visão antropocêntrica da realidade, mas ainda assim uma visão que humaniza os objetos como agentes, juntamente com agentes humanos, em redes, emaranhamentos e agenciamentos de materialidade vibrante em mundos reais. Em contraste, nos mundos reais construídos por disciplinas como o direito ou a contabilidade, materialidade assume um significado muito diferente, referindo-se não a qualquer metafísica, mas a condições e consequências práticas que importam. Nos anais do célebre advogado Perry Mason, juízes frequentemente se deparam com a objeção: excelência, essa questão é irrelevante, inconsequente e imaterial.
Nesse contexto jurídico, materialidade refere-se às condições de um caso específico, uma materialidade que é significativa para a questão em pauta e consequente para o andamento rumo a um desfecho. Essenciais no direito penal, as condições e consequências materiais também são cruciais nas negociações do direito contratual. Na contabilidade, que se desenvolveu a partir da escrituração por partidas dobradas, que a historiadora Mary Poovey identificou como a origem do fato moderno, materialidade é um termo técnico. Qualquer discrepância entre um lado e outro de um livro contábil é material, é inconsequente, sem efeito ou faz uma diferença material que precisa ser considerada. Auditores frequentemente operam com um limiar de materialidade para orientar a determinação de se os números em análise atingem um nível de materialidade. Essas considerações de materialidade nas práticas modernas do direito e da contabilidade nos afastam da antiga divisão metafísica entre espírito e matéria, que ainda poderia ser mantida por novos materialistas ao atribuírem espírito, vitalidade ou agência a objetos materiais, conduzindo-nos à economia política da materialidade. Ao entrar nesse terreno prático, podemos perguntar quais são as condições e consequências materiais que fazem com que a materialidade importe na religião. Assim, este livro explora categorias, formações e circulações da religião material que atingem o nível da materialidade. Na economia política da materialidade, as condições materiais do colonialismo, do imperialismo e do apartheid importam. As consequências materiais das difusões e dispersões importam. Todas essas condições e consequências, que são plenamente materiais em sua constituição, atingem o nível de materialidade ao fazerem diferença na fabricação das relações entre pessoas e coisas no mundo.